Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração, Pai, nesses dias é como um dia Abacuque clamou, Deus, diante daquele caos que eles estavam vivendo, tanto espiritualmente como nação. Ele orou dizendo: aviva a tua obra, aviva a tua obra em nós, Deus. Sabe, Deus, avivamento não é algo de fora para dentro, não é algo externo, mas é em nós. Aviva a tua obra em nós e faz notória ela no decorrer dos anos, Senhor. Nós estamos cansados, Deus, de fogo de palha, de movimentos, de coisas que vão e vêm, Pai. Nós queremos uma obra do Senhor que é genuína, que ela se sustenta durante toda a vida, que ela é progressiva, que ela é notória a todos no decorrer dos anos. Por isso nós queremos, Deus, que o Senhor venha nos alinhar nesses dias e queremos estar posicionados, Deus, em um lugar onde a Tua obra se torne notória, Deus. Em nome de Jesus, nós estamos, Deus, abertos, Deus, à Tua palavra, aberto ao Senhor. Nos ensina, Deus, nos ensina. A nossa oração é: nós queremos, Jesus, nos assentar, nos deitar aos Teus pés e aprender contigo, que é manso e humilde de espírito, e achar descanso para a nossa alma. Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim. Nós queremos encontrar esse lugar de descanso, Deus. Nós queremos nos esforçar para entrar nesse lugar de descanso, como a Tua palavra diz, Deus. Em nome de Jesus, nós estamos, Deus, rendidos ao Senhor, à soberania da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por essa conferência, tempo de conferir coisas espirituais, Deus. Nós queremos conferir coisas espirituais, Deus, e nos alinharmos com a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar. É uma alegria estar aqui, irmãos. Eu vou sempre deixar bem claro que eu vou pregar a mesma coisa de sempre, porque Paulo diz que é segurança para nós, amém? Paulo falou assim: irmãos, eu não tenho vergonha de pregar a mesma coisa para vocês. Uma vez conheci uma história de um pastor, diz que 6 meses ele pregou a mesma pregação. Começou a pregar, todo domingo ele abria no mesmo lugar e pregar. Começou aquela murmuração entre os irmãos, né? Falou: pô, esse pastor aí perdeu o azeite, perdeu a unção. Mas ninguém tinha coragem de falar para o pastor. Todo domingo ele pregava a mesma coisa. E aí começou aquele burburinho, daí a liderança começou a ficar de cara, os presbíteros começaram a comentar, só que ninguém tinha coragem de chegar nele. 6 meses depois chegou um corajoso, falou: pastor, vem aqui, tá a igreja inteira falando mal do senhor. Ou o senhor está com Alzheimer, ou o senhor não ora mais, não lê a Bíblia, o senhor está falando há 6 meses a mesma coisa. E aí o pastor estava aguardando aquela resposta há 6 meses. Ele falou: irmãos, fiquei sabendo que está um burburinho aí, que diz que eu prego a mesma coisa sempre. Eu quero dizer uma coisa, irmãos: eu só vou mudar a mensagem quando vocês vão praticar aquilo que eu estou pregando. E aí a galera entendeu, os que começaram a praticar, no outro domingo ele já estava com um arsenal de mensagens guardadas, ele começou a pregar outra coisa. Então às vezes nós não entendemos, nós queremos uma segunda palavra de Deus, e Deus está dizendo assim: cumpra a primeira. Se você olhar todos os homens da Bíblia, os mais espirituais, Deus falou umas 4, 5 vezes na vida toda com eles. E nós queremos todo dia uma palavra nova, uma revelação. Nós queremos todo dia sentir um arrepio na espinha. E eu gosto dessas coisas, irmãos. Eu sou emotivo, eu gosto. Mas eu descobri que o que nós precisamos é nos posicionar. Porque quando o Rudy falou: dá um nome aí, eu falei: Rudy, o que tem queimado nos nossos dias é posicionamento. Porque Deus está esperando uma resposta de nós. Um posicionamento. Nós precisamos voltar para um lugar, nós precisamos estar posicionados. Todos os homens da Bíblia se posicionaram. Quem quer ter uma família abençoada aí, levanta a mão. Então amém. Só que nós estamos se posicionando como Josué. Josué um dia viu todo mundo, mano, assistindo o Big Brother, todo mundo na carne, e ele falou assim: galera, ele postou no Face: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou: eu não sei os outros, eu não posso mudar o outro, eu não posso entrar no barraco dos outros, não adianta ficar lutando contra as leis, irmãos. Eu tenho uma notícia para vocês: o bagulho vai piorar. É uma notícia, não sei se você recebe como boa, mas eu recebo como boa, porque está dizendo que o noivo está chegando. Mas eu e a minha casa, Josué se posicionou, ele falou: aqui não, mulher, aqui não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os homens da Bíblia se posicionaram, irmãos. Sabe, não tem mais como, nós temos que escolher a quem nós vamos servir.
Eu não estou dizendo de não ter uma atitude legal com o pecador, eu fico com ele, eu como com ele, eu brinco com ele, mas aqui dentro não. Então nós temos que se posicionar. Então, nesses dias, algumas coisas que eu sempre falei, é o que Deus tem queimado no meu coração. Confesso para vocês que cada dia eu quero fazer uma pregação mais bonita, uma pregação nova. Estou louco para estourar no YouTube, ganhar um dinheiro lá com os views do YouTube, mas não está dando muito certo. Mas nesses dias, vão ser dias que nós vamos ouvir o Senhor e nós vamos nos posicionar, amém? E é uma alegria estar aqui, irmãos. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, não sei se todos estavam aqui, eu lembro que eu era um pouquinho mais empolgado, eu era mais novo, né? E eu lembro que eu estava pregando 2 horas, pregando, suando a camisa mesmo e fervendo, eu era um pregador pentecostal. E eu lembro que a bispa, ela ainda tinha uma cadeira que ficava assim no púlpito, assim, era um púlpito grande, e ela falou assim: amém, faraó. Eu achei estranho, né? Amém, faraó. Eu já tinha ouvido amém, Jesus, glória a Deus. Apesar que é um costume aqui do Rio Grande, eu continuei pregando. 2 horas e meia pregando, ela falou mais forte: amém, faraó. Eu achei intrigado, continuei pregando. Quando deu 3 horas, ela falou: amém, faraó. Eu olhei e falei: bispo, o que é amém, faraó? Ela falou assim: deixa o meu povo ir. Então eu prometo que hoje eu não quero espantar a freguesia. Então é a primeira noite, então eu descobri que na primeira noite você não pode espantar a freguesia. E a primeira pregação, não importa se ela é boa ou é ruim, ninguém lembra dela. Então assim, hoje eu quero só conquistar o freguês. Então eu prometo para você que se... Aquele relógio está certo? Está 8h30 lá, né? Então tá. Então quando for 9h20, se eu estiver me prolongando e eu estiver empolgado, você diz amém, faraó, tá bom? E eu vou entender. Amém? Eu queria falar nesses dias, começar a falar, que seja, não sei até onde nós vamos, sobre eu creio que é o maior posicionamento que nós precisamos ter nesses dias. Então eu vou construir algo sobre esse posicionamento. Irmãos, eu não sei aqui, mas lá em Curitiba, talvez uma das coisas mais difíceis é colocar o povo para orar. Eu não sei aqui, mas lá é difícil, irmãos. Oração, o tipo de coisa que você pode convidar o cara. O Rudy foi lá no Costelão 24 horas. A gente é assim, se o cara vai na vigília, depois da vigília, não é aquela vigília, das 10 da noite às 2, nós já deixa bem claro. Não é igual os antigos, né? Diz que os antigos, se não amanhecesse o dia, o cara saía da vigília em pecado. Mas nós não, nós aliviamos, é 10 horas, tem o chazinho, tem o café, pode orar de pé, de joelho, pode dançar, pode parar um pouco e ler a Bíblia. Nós fazemos o gosto do freguês, e mesmo assim não vai ninguém. Aí nós falamos assim, ó, depois da vigília, nós vamos para o Costelão 24 horas. Aumenta 5 cabeças. É difícil botar o povo para orar. Porque talvez seja o maior posicionamento que nós precisamos. Deus nunca fez nada sem o seu povo se posicionar em oração. Eu não entendo esse mistério, Deus não precisa da nossa oração, mas é nós que precisamos orar, irmãos, para entender o que Deus quer fazer. Por isso que se nós não oramos, o apóstolo Paulo diz que o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito. Não é nem o homem carnal, não é nem o cara mal intencionado, não é nem... É que nós vamos ficar boiando, nós não vamos saber o que Deus quer fazer, e sabe quando nós não sabemos o que Deus quer fazer, nós acabamos fazendo um monte de coisa legal, boa. Eu descobri uma coisa, irmãos, eu não quero ser uma igreja legal, eu quero ser uma igreja bíblica. Eu cansei de querer ser legal, cansei de querer, e eu vi que não dá em nada. Agora quando nós fazemos a vontade do Senhor, irmãos, então a oração é esse posicionamento. Nós queremos um avivamento, irmão, só que eu não sei o que nós estamos achando que é avivamento. Nós estamos esperando um grande avivamento, mas Deus está esperando de nós um posicionamento em oração. Então nós vamos falar sobre oração, talvez todos os dias, eu não sei até onde nós vamos. Mas para começar toda essa história, nós temos que começar pelo começo, pelo certo. Não sei qual a oração que você mais fez esse ano. Se a oração que você mais fez esse ano foi: Senhor, abençoe esse alimento, amém, alguma coisa está errada. Mas a oração que eu fiz mais esse ano, irmãos, a oração, nós discutimos nas células esse último mês, qual foi a oração que nós mais fizemos esse ano? Porque isso revela aonde nós estamos. Já que a oração que nós mais fizemos: Senhor, me dá uma bênção. A oração, irmãos, que eu tenho feito nesse ano inteiro é que eu quero ser parecido com Jesus. Eu descobri que Deus tem um filho perfeito, e eu tenho que chegar o mais perto possível desse filho.
O apóstolo Paulo chega a dizer que nós temos que ser uma imitação dele. Nunca seremos igual a ele. Mas sabe quando você vê o Marcelo Adnet, você fala assim, o Silvio Santos na Globo, e quando você chega na frente da TV é o Adnet. Você fala, quase. As pessoas têm que, no mínimo, confundir a gente com Jesus. Confundir, irmãos, foi o que fizeram com João. Chegaram para o João e falaram, esse cara é o Cristo. E como João tinha identidade, falou, não, eu não sou o Cristo. Eu sou só a voz do que clama. Mas, irmãos, chegou a passar na cabeça das pessoas que ele era o enviado. Será que nós, todos os dias, as pessoas estão passando na cabeça delas, elas estão confundindo, elas estão elas estão fletando, elas estão dizendo, será que ele não é? E você tem que dizer, não, convém que ele cresça e eu diminua. Você tem que segurar a bola para que as pessoas não. Então, irmãos, eu quero aprender com Jesus. Uma das coisas mais violentas que Jesus tinha era uma vida de oração. E ele nos ensina por quê. E eu queria começar por aí. O posicionamento. Se nós queremos nos posicionar, irmãos, a oração é o lugar. Amém? E eu queria começar num texto que eu prego já há muitos anos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, já tem essa pregação no YouTube, você já deve ter visto, eu preguei aqui na época da Sara ela, só que hoje eu vou entrar em alguns aspectos, porque Deus foi me levando em algumas coisas. Como a gente tem tempo, eu não vou correr, e aí a gente vai entender melhor as coisas. Lucas capítulo 11, quando você achar, diga achei. Essa mensagem mudou minha vida e ela tem mudado. Lucas capítulo 11. Então vamos começar com a essência da oração, depois nós vamos entrar em vários aspectos da oração nesses dias, amém? Oração com entendimento. Lucas 11 diz assim, e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse-lhes, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus lhe disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, como também nós perdoamos a qualquer um que nos deve, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Irmãos, eu quero começar a gente falar da oração como um relacionamento com Deus. A primeira constatação que eu tenho, e isso é constatação, isso é pesquisa. Perguntei para todos os meus amigos pastores, a reunião mais vazia na igreja é a reunião de oração. Agora eu digo assim, se eu perguntar aqui, quantos creem no poder da oração, que a oração é importante, todo mundo diz amém, só que a nossa prática de vida mostra que a gente não entendeu a oração. Se eu fizesse uma pergunta hoje, quantos de nós separamos um tempo de oração? Talvez a nossa resposta mostraria que nós ainda não entendemos, porque a prática da palavra de Deus mostra que nós entendemos algo de verdade. Se a gente crê tanto naquilo que nós falamos com a boca, a nossa vida tem que falar com aquilo. E eu sinceramente, olhando para a igreja hoje, nós vemos que a prática da oração é a prática menos praticada. Então, nesses dias, Deus quer nos convencer, irmãos, que esse é o posicionamento que nós precisamos, amém? E eu quero olhar para Jesus, porque Jesus orava muito, e os discípulos seguiam Ele. Então nós vamos trabalhar a oração como relacionamento com Deus. Então o primeiro ponto de hoje, talvez de amanhã nós fechamos isso, é a oração como relacionamento com Deus. Isso para tirar o peso das costas. Falou de oração, veio uma nuvem negra na igreja, não é? Como eu disse, o louvor é gostoso. Eu já fui em igreja que os caras cantam 3 horas, joga a mão para cá, joga a mão para lá. A gente paga para ir no show gospel, fica na fila, fica de pé. Quando o artista entra, a gente grita, sai de lá com sensações maravilhosas. Agora a oração
parece que é cabulosa, parece que o inimigo está dentro da igreja. A oração é uma coisa terrível, mas hoje nós vamos ver com Jesus, como era a oração. Nós vamos aprender com Jesus, por que ele tinha uma vida de oração. Veja o texto, primeira coisa, e aconteceu, uma certa feita, diz algumas traduções, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Primeira coisa, irmãos, por que Jesus orava? Por que eu e você oramos? Essa é a primeira pergunta. Porque a motivação vai determinar a qualidade de uma vida de oração. Motivação é o motivo pelo qual eu tenho aquela ação. Por muito tempo eu ouvi que tem crentes que oram quando a coisa está feia. É ou não é? A coisa apertou, o povo vai orar. Isso é uma constatação também, verdadeira. Sim ou não? Aqui também é assim? Só que isso não deveria ser a essência. Você vê que Jesus, depois leia os evangelhos, leia essa semana, Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus orava muito. E você vai ver que se as coisas estavam boas, ele estava orando. Queriam fazer ele rei, ele estava orando. Queriam matar ele, ele estava orando. Tudo ele estava orando. Então ele não orava, irmãos, por causa das circunstâncias. Será que Jesus orava por causa do demônio? Porque eu também já vi isso. O crente, quando vê um morcego voando no quintal dele, ele chega para o pastor, tem um morcego lá, e ele fala: Ih, irmão, o diabo está furioso, então vamos orar. Será que Jesus orava por causa dos demônios? Porque a gente é assim muitas vezes. Jesus não. Jesus, quando ele pisava nos lugares, os demônios gritavam: por que vieste nos atormentar? Será que Jesus orava porque ele queria a benção? Imagine Jesus, campanha de 21 dias de oração. Por que você está orando, Jesus? Não, porque eu quero uma benção. Aí ele chegava para Pedro: toca aquele hino, Pedro. Preciso de uma benção, não vou desistir. Só saio quando você... Será que Jesus, ele tinha esse... Não, irmãos, ele já era abençoado. Tudo que Jesus fazia era abençoado, porque ele só fazia o que o Pai mandou. Jesus nunca fez nada. Ele chegava num tanque, tinha um monte de paralíticos. Se fosse eu, ia curando todo mundo e abria um ministério. Ele não, ia lá e curava um cara e ia embora, que era só aquele que o Pai falou. Jesus, ele não cedia à tentação de fazer alguma coisa que não estivesse no propósito do Pai. Por isso que tudo que ele fazia já estava abençoado. Quando a gente obedecer mais a Bíblia, a gente vai ter que pedir menos bênção. Porque parece que Deuteronômio diz que se eu obedecer, essas bênçãos já me alcançam naturalmente. Por que Jesus orava então? Já que Jesus orava porque ele queria poder? Porque a gente às vezes está meio sentindo fraco, fala: não, vou orar porque eu quero poder. Aí o pregador fala: receba, quem? E o cara sai cheio de poder, mas 2 dias depois ele está fraquinho de novo. Aí ele precisa de mais poder. Jesus não, ele era o todo-poderoso. Ele, quando Pedro esqueceu de comprar passagem lá de navio, ele vai andando sobre as águas. Ele tinha poder sobre tudo. Por mais, irmãos, que depois nós vamos entrar, parece que o que eu vou pregar depois vai contradizer o que eu estou falando hoje, mas não, isso é a base. A oração, claro que quem ora é abençoado, claro que quem ora tem poder, claro que quem ora vence circunstâncias, mas se a gente não entender a base, nós nunca vamos ter uma vida de oração. Jesus, ele tinha a base, e a base porque Jesus orava era o relacionamento com o seu Pai. Ele deixa isso claro, nós vamos aprender isso aqui hoje. Ele deixa claro que ele tinha se feito carne, o mistério da encarnação, e ele estava longe do papai, e ele entendeu que Deus tinha dado um presente para o homem, ele era 100% homem, que a única forma dele se relacionar, eu chamo de WhatsApp espiritual, é a oração. Nós também fomos gerados em Deus, não sei se você sabe disso, e nós estamos afastados dele, e a única forma de nós nos relacionarmos profundamente com ele é a oração. E Jesus sabia disso, por isso que ele tinha uma vida de oração, porque ele viveu a humanidade na plenitude, e ele só venceu tudo que ele venceu, porque ele cultivou isso. Enquanto nós não se posicionarmos na oração, irmãos, eu não vou enganar você, nós não vamos ver nada acontecer, em nós e nem através de nós, e o que acontecer vai ser fake, por isso que dura um pouquinho, depois some, vem. Agora não, quando nós começarmos a nos posicionar, como Jesus tinha uma vida de oração, relacionamento, Jesus, ele orava com esse entendimento. Então nós vamos construir isso. Eu quero que você risque a palavra oração
E coloque a palavra relacionamento, se relacionar. Quando nós entendemos que a oração é um presente de Deus, é o WhatsApp, é uma banda larga, Ele quer a gente conectado. Nós vamos ter uma vida de oração gostosa, uma vida de oração diferente a partir de hoje, amém? E aconteceu que, estando ele a se relacionar em um certo lugar, primeira coisa, anote aí, uma certa feita. O que era a oração para Jesus? O relacionamento com o Pai. Lucas era um historiador, sim ou não? Ele falou: ó, Teófilo, estou escrevendo essas coisas para você. Então o evangelho mais detalhado é o de Lucas. E ele está dizendo assim, ó, numa certa feita, um certo dia. Para Jesus, oração não era algo místico, daquele dia especial. Para ele era uma prática diária. Lucas falou assim, em outras palavras, no bom português, mais uma vez Jesus estava fazendo o que ele sempre fazia. Era mais um dia qualquer para ele. Não que a oração é uma coisa qualquer, mas ela é uma coisa simples, é uma coisa cotidiana. Deve ser, irmãos, oração é o que o crente faz, não sei se você sabe, mas é a mesma coisa que respirar para nós, irmãos. Se a gente deixar de orar, a gente morre. Hoje a coisa está tão feia que quando alguém ora, a gente fala: nossa, mano, o cara ora, mano. Não, Lucas está dizendo assim: você quer ter uma vida exponencial de oração? Para Jesus era normal, porque era se relacionar com o Pai. Uma certa feita, em um certo lugar. Então não tinha nem hora e nem lugar. É relacionamento. Oração é vida vivida, na prática. Por que você acha que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar? Ele está dizendo que o cara tem que ficar 24 horas, ó Deus, agora estou na tua presença, ó Pai. Não, cara, vamos chamar de louco. Ele está dizendo que a oração é uma prática constante, é um relacionamento. Como que eu visto a armadura de Deus? Não é fazendo assim, irmãos. Eu sei que Efésios diz lá, e eu sei porque muito crente inventou isso, porque é um alongamento gospel. O cara de manhã, ele chega assim e fala: Senhor, agora eu coloco a sandália de preparação do Evangelho da Paz, o cinturão da verdade. É um bom alongamento, você não vai entrevar assim, mas isso não veste a armadura, irmão. Efésios 6 diz no final que a gente veste a armadura, orando em todo o tempo, no Espírito. Então você está fazendo a dancinha há anos, antes de sair de casa, é o benzimento gospel. Põe a armadura, vou curtindo o Fernandinho, tiro um versículo da promessa, ou entro no Face, ver o que a bispa postou, fiz minha devocional. Você continuará sendo um crente fraco. Leonardo Ravenhill diz que quando um crente chegava para ele e falava assim: pô, não estou conseguindo vencer o pecado, está embaçado. Ele fazia 3 perguntas, antes de dar qualquer conselho. Ele falava assim: como está a sua vida de oração? Ele era grosso, ele falava: você orou pelo menos 1 hora hoje? O cara já... Você leu a Bíblia pelo menos 1 hora? Cara? Esqueci a terceira. Eu sei que ele falava: então volta embora. Depois que você fizer tudo isso, a gente conversa. Resumindo, se o cara fizesse tudo aquilo, ele não precisava nem estar no gabinete. O pastor Valdeci, que vocês conheceram, ele também tem essa tática. Os caras chegam, eu já fui na casa dele, ele tem um quartinho de oração lá. As pessoas chegam tudo: ai, pastor, eu preciso falar com você, eu tenho uma decisão para tomar uns negócios. O cara chega atribulado. Não sei se que ele fala assim: irmão, faz o seguinte, eu só tenho que terminar uns negocinhos ali, ó. Vai ali no quartinho, tem uma Bíblia ali, vai orando um pouquinho lá, lê um pouco da Bíblia, a gente já conversa. Que depois de meia hora ele chega: pode vir, irmão. Não, pastor, nem precisa mais, Deus já... Ele falou que uma grande porcentagem nem precisa mais. O cara já sabe o que tem que fazer. E é verdade, irmãos. Eu estou brincando, mas estou falando a verdade. 90% dos nossos problemas são porque a gente não ora. E eu não estou falando de problemas de não ter problema, mas de não saber enfrentá-los, de não saber. As pessoas estão procurando, estão achando que o pastor, o líder é um psicólogo espiritual. Isso para falar educadamente. Outros estão pensando que é um vaso sanitário, onde ele chega ali e despeja tudo, ele sai leve, ele fala: ó, mas semana que vem ele precisa de novo encontrar o pastor para despejar tudo. E irmãos, eu tenho descoberto, eu não quero mais ficar lambendo a ferida da galera. Eu tenho que levar eles ao segredo que Jesus tinha. Só não vou chamar de poder secreto, porque está revelado a nós, é a oração. Então, numa certa feita, em um certo lugar. Então não tem o dia, não tem a hora, não é nada místico, é a nossa vida de relacionamento. Nós gostamos, vem aí, grande dia da oração. Nós gostamos, mas não tem nada a ver com o reino de Deus isso. Num certo dia, em um certo lugar,
Quando ele acabou, depois nós vamos acho que entrar nisso, Jesus ele orava de 3 a 4 horas por dia. Depois desse tempinho gostoso de oração, sabe? Ele acabou assim, aquela coisa gostosa, sabe quando você ora mesmo? Não é gostoso, irmãos? O pior é que é gostoso, cara. Não sei por que a gente não gosta de orar, cara. No começo, às vezes, mas cara, é tão gostoso. No final, ele acabou. Com o lencinho dele, tá enxugando o olho, aquela coisa gostosa. Um dos seus discípulos, não diz quem, pediu algo. Meu pedido nesses dias, irmãos, se a gente puder pedir algo, que nós possamos pedir isso. Ele falou assim: ensina-nos a orar. Ele estava olhando para Jesus, eu não sei, alguns dizem que mais ou menos 6 meses ele estava andando, então eu não sei, mas ele já estava andando com Jesus, não era com um grande pastor, com um belo líder, com Jesus. E Jesus ele tinha uma metodologia de ensino. Você pode ler no comecinho de Lucas falou assim, de Atos, Lucas falou assim: ó Teófilo, eu escrevi o primeiro livro para te mostrar as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus ele sempre tinha esse método. Primeiro ele fazia, e aí quando instigava as pessoas e elas se abriam, ele ensinava. E foi exatamente isso. Ele começou a levar os caras na oração, e não falou nada. Você via que os caras não oravam, orava 2 minutos, não tinha o que falar. Jesus deixou, até o dia que um discípulo teve coragem de olhar e dizer: cara, olha o jeito que esse cara se relaciona com Deus, eu queria isso para mim. E aí ele chega para Jesus e diz: ensina-me a orar. Irmãos, eu não sei você, mas se eu estivesse andando com Jesus, você pode olhar nos evangelhos, eles nunca pediram: Jesus, ensina-me a curar enfermo. Eu pediria isso. Falar: nossa, cara, eu quero bombar a minha igreja. Eu vi que quando você cura uns loucos e posta no YouTube, Jesus, me ensina, cara, a chegar no cego. É ou não é? Ou eu pediria: Jesus, nessa crise, me ensina a multiplicar pães e peixes. Quero saber como que faz esse negócio aí de pegar 5 pães e 2 peixinhos e de repente... Imagina nós abrir uma panificadora, cara. Imagine vender a R$2 o quilo do pão, nós ia ganhar muito dinheiro. Quer dizer: Jesus, me ensina essa tua técnica de marketing, que você fala de marketing, que o senhor fala para ninguém contar as coisas e de repente a cidade inteira está sabendo. Me ensina, Jesus, a expulsar legiões de demônios. Eu não sei o que a gente pediria para Jesus. Me ensina a pregar como você, Jesus. Pregava 5, 6, 10 horas e ninguém. Mas eles não pediram isso, porque eles descobriram o segredo. Eles olharam e falaram: o segredo está aqui, cara. De tudo isso, irmãos, eu não quero mentir para vocês, a oração gera um monte de coisa boa, mas o segredo estava aqui, ó. Eles olharam que Jesus tinha uma vida poderosa de oração, porque a oração dele estava baseada no relacionamento. E eles olharam e falaram assim: nos ensina. Era uma prática comum entre os rabinos ensinar os seus discípulos. Só que aqui eles não estão pedindo para ensinar porque eles não sabiam. O judeu sabe orar. O judeu tinha cartilha, eles já saíam sabendo isso. Só que eles olharam que a forma que Jesus tinha uma vida de oração era diferente, irmãos. Nesses dias eu não quero dizer que a gente não ora. Todo mundo aqui ora. Eu sei que você ora de 1 a 2 horas por dia. Mas quem sabe a gente pode olhar para Jesus e dizer: puxa, eu tenho que aprender alguma coisinha com ele. Ensina-nos a orar. Esse discípulo, acho que a Bíblia nem colocou o nome dele para ele não se alugar muito. Ele descobriu o segredo. Ele falou: tudo que nós estamos olhando da oração. Oração tem poder, oração traz bênção, oração. Eu posso falar as 1000 maneiras. Só que o segredo está aqui, na essência. Quando nós entendemos que é relacionamento, pode ver, nós não temos dificuldade de conversar. Pode ver, o culto é assim. Todo mundo está com sono, está cansado e está com fome. Até o pastor falar: amém. Acabou, todo mundo fica alegre, começa a conversar. E aí pode ficar mais 5 horas. O diácono tem que ir apagando a luz da igreja para o cara ir embora. Porque parece que as coisas de Deus são pesadas. Parece que as coisas de Deus são truncadas, porque a gente não entendeu o que é relacionamento. Cara, eu tenho prazer de estar com uma pessoa agradável, com uma pessoa que as ideias batem. É assim ou não é com você? Você não tem prazer que aquela pessoa fala: meu Deus, mano. Às vezes você vai pregar nos lugares, mano. Se você pudesse chegar 1 minuto antes de você pregar e na hora que acabar, bater uma fumacinha ninja, você... Agora, num lugar agradável não, você fica conversando. Flui mais na mesa a pregação do que no púlpito. Você fala: pô, por que não foi igual lá na mesa antes, no púlpito? Porque é gostoso conversar. Relacionamento, oração é trocar uma ideia com Deus, é conversar, é se relacionar, é tudo que eu sou. Não é só quando eu abro a boca e fico falando.
É você compartilhar tudo que você é, tudo que nós vamos aprender isso nesses dias. E esse discípulo disse: ensina-nos a orar. Será que a igreja no Brasil não precisa pedir para Jesus? Jesus nos ensina. Nós já sabemos cantar bem, nós já sabemos fazer um fervo, sabemos atrair as pessoas, consolidar, enviar, a gente sabe tudo. Mas a nossa vida de oração, talvez, nesses dias, se nós estivermos abertos, Ele vai nos ensinar. Eu digo talvez, não que Ele não vá, estou dizendo que nós estamos abertos. Ensina-nos a orar. Esse cara aprendeu a ser sincero. Primeira coisa, irmãos, para nós se posicionarmos em oração, nós temos que aprender a ser sincero. Nós temos que falar: Jesus, está fraco o negócio. Vou falar porque, né, você tem que olhar para pessoas. O pastor Valdeci estava lá em casa, aí ele ia pregar no outro dia, né, e eu acordei 3 vezes na madrugada, né, como se fosse hoje. Não para orar, para ir no banheiro. E eu acordei, olhei assim, quase levei um susto. Olhei assim lá na sala, ele de joelho, com uma coberta nas costas, orando bem baixinho, para não mostrar, né. Eu olhei e falei: pô, massa, né, cara. Eu não lembro que horário que era, eu sei que eu fui no banheiro e voltei. Segunda vez que eu acordei, eu calculo que uma hora depois, 1h30. Quando eu olhei, ele lá, não estava dormindo não. Falei: massa, né. Terceira vez que eu acordei, já tinha amanhecido o dia. E o cara estava orando. Senti uma vergonha, irmãos. Eu falei: mano, coisa tá feia pro meu lado. Nós estávamos ali no SDC também, né, aquela vez que eu trouxe ele. E aí 5h30, mais ou menos, nós ia para a capela lá orar. Eu botava para despertar 5h25, mano. Isso aí, 5h30 mesmo, de vergonha de não ir. Mas eu também acordava para ir no banheiro antes. E ele, para não constranger a gente, para não ir antes, para esfregar na nossa cara que nós não temos uma vida de oração, eu também peguei ele vários dias antes do horário de nós irmos, já arrumado ali, de joelho. Sabe, irmãos, eu olhei e falei, talvez como esse discípulo: Senhor, eu tenho que aprender a orar. Quando que eu vou encontrar esse lugar de relacionamento? Porque, irmãos, o relacionamento com Deus é a única coisa que vai subir para o céu. Por isso que Leonardo Ravenhill dizia que o céu é o lugar mais terrível para quem não ama Deus. Por isso que Deus é justo quando manda o pecador para o inferno. Porque o céu seria pior que o inferno para quem não ama Deus. Porque o cara vai chegar no céu, lá não vai ter conta de luz para pagar. Então ele não vai orar: oh Deus, provê Deus, está chegando o dia do aluguel. Não tem mais provisão. Então ele vai dizer: pô, essa oração não rola. Ministério: oh Deus, abre as portas, Pai, eu quero bombar, eu quero multiplicar. Não tem mais ministério. Então beleza. Cara, não precisa mais nem orar, cara. Me dá paciência com essa mulher. Ninguém vai se dar nem tomar em casamento. Enfim, a única coisa que vai sobrar no céu é Jesus. E aí o camarada vai chegar no céu e dizer: puxa, que lugar sem graça, mano. Só tem Jesus aqui. Você já entendeu? Por que Deus está nos conectando com uma realidade que é eterna? A oração, o relacionamento com Deus é a única coisa, irmãos, que vai sobrar. Todas as outras coisas são verdadeiras, são boas, são importantes, mas elas vão passar. Agora, se nós não tivermos essa intimidade, que céu nós estamos indo, irmãos? Lá não vai ter, lá não tenho que orar: Deus me usa hoje à noite. Lá só vou falar: Jesus, Tu és santo, santo, santo. Então você entende que o céu é terrível para quem não tem um relacionamento com Deus. No céu não tem Beto Carreiro World, não tem Disney, não tem agenda, não tem YouTube. No céu só tem Ele. E a vida de devoção, irmãos. Por isso que Deus quer nos levar para lá. Por isso que nós vamos trazer o céu para a terra, através da oração. Ensina-nos a orar. Ele foi sincero, irmãos. Nessa noite, seja sincero. Como está a nossa vida devocional? Vamos ser sinceros. A palavra sincero é sem cera. As máscaras eram feitas de cera. Você vai ver que a coisa que mais atrapalha na oração é a hipocrisia. Nós já vamos. Aqui é uma introdução, tá? Vou pregar Mateus 6. Nós temos que tirar as máscaras. Sabe por que nós oramos 2 minutos e não temos mais assunto? Porque nós somos mentirosos. Leonardo Ravenhill também. Estou falando muito de Leonardo Ravenhill. Estou falando mais dele do que de Jesus hoje, né?
Porque depois eu vou te recomendar alguns livros, que era um homem que tinha uma vida de oração violenta. Ele dizia que a pessoa pode cantar louvores em pecado. É verdade, não é gostoso? Você canta, Ele me ama tanto. É gostoso, irmãos. A pessoa pode ler a Bíblia em pecado. Eu vou ler aqui, analisar esse texto. A pessoa pode fazer o evangelismo em pecado. Mas ele dizia assim, a oração é tão terrível que o homem não consegue orar em pecado. A não ser que ele já, 1 minuto conversa e fala, eu sou um pilantra mesmo, me perdoa. Ele não consegue ficar ali jogando caô em Deus. Por isso que a oração, nós oramos 1 minuto e não temos mais o que falar. Porque ali não rola caô. Ali ou você fala real, ou você fala, Deus, ou você põe a tua boca no pó, ou você não ora. É assim ou não é, irmãos? Ou eu estou muito fora da... Não, é assim. Mas o Senhor quer que nós venhamos ser sinceros como esse cara foi. Ele era um judeu, ele sabia orar, mas naquele dia ele olhou para Jesus e falou, Senhor Jesus, papai, a minha vida de oração. Me ensina. Talvez ele foi como Tomé, né? Que Tomé, sempre a gente viu Tomé como incrédulo. Eu era do mundo, as pessoas falavam assim, não, seja igual Tomé. Eu já sabia, não seja incrédulo. Mas eu descobri que Tomé tinha uma qualidade, irmãos, ele era sincero. A Bíblia diz lá em João, depois você pode ler, que os discípulos estavam depressivos, Jesus tinha morrido, e crente não fuma, não bebe, e eles querem comer, chegaram para Tomé e falaram, Tomé, vai lá na lancheria, cara, buscar uns lanches para nós. Anotou os pedidos, ele foi. Bem na hora que ele virou as costas, quem que apareceu na casa onde eles estavam? Todo deprimido? Jesus. E quando Jesus chegou, já falou, paz seja convosco, e eles já se alegraram, eles entenderam as coisas. Jesus ficou um tempinho e falou, galera, eu tenho que ir. Foi. Jesus virou as costas, quem que entrou na casa? Tomé. Os discípulos todos empolgados, dando glória, falaram, Tomé, Tomé, nós vimos o Senhor. Se Tomé fosse igual eu e você, cheio de selinha, cheio de história, ele ia dizer, aleluia, eu creio, oh, ele está entre nós. Todo crente tem que falar isso. Quando o pastor fala uma coisa empolgante, ele reverbera, ele fala que crê, aleluia. Mas Tomé não. Ele era muito sincero. Ele falou, galera, é o seguinte, eu não acredito não, cara. Se eu não tocar, eu não acredito. Vira uma página da tua Bíblia, diz o texto que Jesus volta, atravessa a parede, nem toca a campainha. Vai direto em Tomé. Não, lá em João, quando você lê a primeira história, você vira uma página. Ele nem fala nada, não fala com ninguém, ele chega direto em Tomé, dá um tapinha na orelha e fala assim, não, seja incrédulo, mas toca aqui, rapaz. Eu não vou deixar um cara sincero sem resposta. Agora nós vamos levando. Se eu perguntar hoje aqui, não vou perguntar para não espantar o freguês. Quantos amam a Bíblia? Todo mundo joga a mãozinha para o alto. Quantos amam a oração? Jesus, quantos amam? Eu te amo, Jesus. Só que daí quando nós olhamos para a nossa vida, ela prova, irmãos, que não é tudo isso. Mas nós podemos crescer nesse amor, amém? Porque Marcos diz, nós devemos amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, com tudo. Então hoje, primeira coisa, quer ter um relacionamento com Deus, sim ou não? Seja sincero. Feche os teus olhos 1 minuto aí, para ninguém dormir. Como que está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida? Vamos trocar a palavra oração pela palavra relacionamento com Deus. Como que está meu relacionamento? Nós vamos olhar para a Bíblia e Jesus vai nos ensinar a melhorar isso. Amém? Pode abrir os olhos. Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Versículo 2. Então Jesus disse, nossa, que vacilão você é. 10 anos de crente não sabe ter uma vida de oração. Foi isso? Não. Então Jesus os ensinou. Jesus está aqui nesses dias para nos ensinar a ter uma vida de relacionamento com Ele, amém? Então, como eu não tinha que pregar, eu vou pregar o que Jesus já ensinou sobre oração. Eu não vim aqui dizer para você a nova maneira de orar. Não, na verdade Jesus nunca ensinou maneira nenhuma. Ele ensina princípios. Então, o maior ensinamento dele, vocês sabem. Mateus capítulo 6, vamos abrir lá? Ele ensinou a famosa oração do Pai Nosso.
E não foi à toa, irmãos, que ele ensinou, acredite. Antes de nós entrarmos na oração do Pai Nosso, tem algumas atitudes que precedem ela. Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando você achar, diga achei. Quantos querem aprender com Jesus? Posicionamento em oração. Oração com entendimento. Oração. E, irmãos, isso que difere a religião do reino. É o entendimento porque nós fazemos as coisas. Porque isso vai mudar a maneira que nós fazemos. Isso vai mudar. Mateus capítulo 6, versículo 5. Jesus está dizendo assim, sabe por que para mim a oração é tão gostosa, é tão poderosa, é tão abundante, é uma prática diária, chame como você quiser. Por que Jesus era daquele jeito? Por que todos os homens do passado que priorizaram a oração, os homens do presente, porque eles caminham nisso aqui, ó. E que nós temos que aprender como geração. Mateus capítulo 6, versículo 5, amém? E quando orares. Então Jesus já parte do ponto que a oração não é uma opção. Ele está dizendo assim, ó, quando vocês orarem, eu só vou ensinar a maneira certa, porque o crente ora. Pode anotar essa frase, é uma frase boa para o pastor falar. O crente ora, irmão. Jesus não está dizendo, ó, irmão, se vocês quiserem orar, quem sabe se você sentir no coração, quem sabe se você acordar com vontade. Ele está dizendo assim, galera, eu só vou ensinar para vocês da maneira certa. Porque às vezes nem religioso nós estamos sendo, porque o religioso pelo menos ora errado. E aí orando errado, chega uma hora que Jesus ensina ele. Nós estamos pior que religioso, porque nós nem orar errado estamos orando. Ele está dizendo assim, ó, quando orardes. Então Jesus está pressupondo que nós temos que orar. Não é uma opção. Coloque isso na tua vida. A oração não é uma opção. É como se ele estivesse falando, quando você respirar. Nós temos que orar, irmãos. A oração é uma coisa, cara, que nós temos que tomar para nós. Não como uma opção. Quando orardes. Todas as vezes. É uma prática constante. É orar e sem cessar. Não é uma campanha, não é um propósito, não é... Não, irmãos, é a nossa vida. O crente ora. Quando orardes. Aí ele vai ensinando. Por que comigo é diferente? Por que não é pesado? Por que é constante? Por que não é aquele fogo de paia que acende, some, agora está lá em cima, agora está lá embaixo? Por que existe uma constância? Quando orardes, não sejais como os hipócritas. Então, antes de Jesus ensinar a oração modelo, que é o caminho, que nós chamamos de Pai Nosso, ele começa a ensinar as atitudes corretas, que precedem esse momento devocional. Por que nós não temos uma vida devocional violenta? Porque não tem atitudes corretas. E ele começa com atitudes, e você pode ver que ele está no Sermão do Monte, só para te situar. Ele está separando o reino da religião. Ele está dizendo assim, os religiosos fazem. Só que agora eu vou ensinar para vocês que as atitudes do reino são diferentes. Então contrapõe os mestres de Israel. E ele começa a dar um caminho simples e puro para o relacionamento com Deus. Então ele diz, quando orardes, não sejais como os hipócritas. Hoje, se a gente chamar alguém de hipócrita, parece que a gente está xingando ele. Mas na época de Jesus, não. Hipócrita do grego era os atores, né, da época. Se fosse Jesus hoje, assim, ó, quando orardes, não sejais como os globais, que interpretam muito bem. Na época, os hipócritas, eles eram os melhores atores da época, aqueles que tinham se formado, aqueles que eram contratados, aqueles que o Benedito Rui Barbosa pegava o currículo deles, Valcir Carrasco, sabe, os grandes diretores falavam, vamos pegar esse cara, que esse cara é bom. Que nem o Wagner Moura nunca foi policial, mas quando ele pegou o papel do Capitão Nascimento, ele encarnou tanto, que hoje quando você olha para o cara, você vê o Capitão Nascimento. Era isso que Jesus estava falando. Cara, sabe por que para mim é tão bom? Porque eu não sou um hipócrita, e vocês não podem ser assim na oração. Primeiro que a maioria de nós nem vamos conseguir continuar na mentira, mas tem uns de nós que se engana tanto que vamos ir, né? Fica aquela vida sem graça. Mas ele diz, não sejais como os hipócritas. Ele está falando assim, na oração não pode ter falta de sinceridade, de verdade, de vontade no ser. Senão é uma mera interpretação religiosa, sem significado, não vai transformar nada.
E vai acarretar em outras atitudes piores. Nós vamos ver na sequência. Tudo começa com a mentira. Estou ali, querendo jogar um caô. Quando orardes, não sejais como os hipócritas. Sabe, irmãos, às vezes tem faltado sinceridade. Davi disse, ele ama a verdade no íntimo. A oração, irmãos, é abrir a boquinha. Ou a prática de vida. É o relacionamento sincero. Cara, é saber que não adianta eu ficar de caô, ficar de conversa fiada, de ladaia com Deus. Eu tenho que estar nu diante dele. Eu tenho que chegar e me posicionar e dizer, Deus, é isso aqui, Deus. E aí vai começar a romper. Ele diz assim, não sejais como os hipócritas. Primeira coisa, não seja hipócrita. Se nós queremos se relacionar com Deus, Jesus não era. Segundo, pois eles se agradam em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Segunda coisa, Jesus não está condenando a orar de pé, sentado na esquina. Não vou orar aqui na igreja, né? Não, ele está dizendo exatamente o tópico, é quando ele termina o versículo dizendo, para serem vistos pelos... Relacionamento com Deus, por que nós não temos? Porque ou é fraquinho, ou é superficial. Se nós estamos fazendo para ser visto pelos homens, a gente nunca vai ser realmente uma vida para Deus. Ele está dizendo que os hipócritas, a religião, tudo que ela faz é para ser visto pelos homens. Por isso que quando o camarada tem meta, tem não sei o que, funcionário do mês, por isso que dá muito resultado, porque é para ser visto pelo homem. Agora, se a gente faz para Deus, deveria fazer com mais força. Dá certo, irmãos. Jesus sabe que a religião, ela tem um pilar, é ser visto pelos homens. Agora, nós oramos, nós temos que se relacionar, é com outro propósito. O resultado de um hipócrita é ser visto pelos homens. A hipocrisia é cair na armadilha do eu. Qual é essa armadilha? É ter um estilo de vida para ser visto e reconhecido pelos homens e não por Deus. Essa é a armadilha do nosso eu, irmãos. Nós não somos bonzinhos, não. Nós queremos ser vistos pelos homens. E Jesus recomendou isso na palavra, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que nós temos que não ser igual. Quando você quer ter uma vida como Jesus tinha, por isso que ele se retirava, por isso que ele vivia uma vida secreta, para poder viver uma vida manifesta. Por isso que ele se escondia em Deus, no Pai, para que quando ele fosse manifesto, ele não se perdesse, irmãos. Nós temos que entender isso. Não podemos ter uma vida de relacionamento com Deus, envolva tudo. Não estou falando só de oração, para ser visto pelos homens. Eles vão ver, irmãos, mas não pode ser para ser visto. Faça uma pesquisa e veja que todo homem de Deus, uma característica que ele tem é a descrição. Pode ver, irmãos, porque isso é um princípio do reino dos céus, irmãos. Jesus 100% homem, ele também tinha isso. Se ele se entregasse à armadilha do eu, ele pecaria. Então, a maneira religiosa de conversar com Deus era para gerar autoconfiança, prestígio sócio-espiritual, mas nunca levará a um relacionamento íntimo que transforma, pois é feito com a motivação contaminada. É o que Jesus chama em Lucas 18, depois você pode ler, que é a oração de si para si mesmo. Lembra? 2 homens entraram para orar. Eu gosto quando Jesus ensina sobre oração. É legal que está tudo na Bíblia, Lucas 18. Um orava assim: graças te dou, ó Pai, porque não sou como esse. Ele nem começou a oração, já está olhando para a vida do outro. Porque é assim que a religião faz com a gente. O cara nem começou a devocional, ele já posta foto no monte buscando. Cara, se ele postasse a foto 5 horas da manhã, é que se ele fosse 5 horas ele não ia postar. Estamos no monte buscando. Mande seus pedidos. Meu irmão, está entendendo?
Jesus está falando de algo muito atual. O cara nem começou, se eu contasse uma história aqui, vocês iam achar que era uma piada, cara, mas eu vou contar outro dia a história do jejum. Vocês vão chorar de rir, mano. Sério, não. A gente nem começou e já está contando, irmãos. Eu tô pensando aí, a partir de semana que vem, vou ter que abrir um propósito. O cara nem começou a história, já está querendo receber. Mano. Ou a gente vai ter aquela autoconfiança, aquele prestígio. Só que Jesus está ensinando um outro caminho. Por isso que a vida era maravilhosa para ele. Porque ele dizia, eu não faço por causa disso. E vocês também não devem fazer para ser visto pelos homens. Aquele homem entrou e falou, graças te dou, ó Pai. Porque não sou como esse pecador. Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo, pode ver. Jejum, dízimo, bem coisa. Do endro, do cominho e pá, 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 pá. Jesus disse que ele orava de si para si mesmo. Isso não é relacionamento, isso é para o meu umbigo. É o meu egoísmo gospel. Nunca vai gerar transformação, irmãos. Nunca vai gerar relacionamento. Porque eu estou fazendo para mim mesmo. Para mim bater no peito e dizer eu faço. Eu sou. Mas não vai parar em mim. Que o segundo passo é olhar e dizer para o outro, você não faz. Pode ver. Mas não, Jesus não. Jesus era radical consigo mesmo. Pode ver, todo homem espiritual, veja isso. Ele é radical com ele mesmo. Com ele a cana apertada. Mas com os outros ele é misericordioso. O religioso não. Ele finge e aí quer. Não. Eu tenho que ser radical comigo mesmo. Eu tenho que realmente. Jesus está ensinando, irmãos. E o outro maluquinho que entrou, ele não ousava nem. Mas ele foi sincero. Talvez foi a primeira oração da vida dele. Tinha acabado de fumar um bag, entrou no culto. Sentou na última fileira e falou, cara, eu estou em pecado, Deus. Mas ser propício a mim, pecador. A oração dele não era de si para si mesmo. Ele olhou para Deus, olha, ele foi sincero. Ele não estava ali para ser visto por homens. Ele queria que Deus se inclinasse para ele. Sabe o que aconteceu? Lucas 18, do 9 ao 14. Parábola do fariseu e do publicano. Depois estude quem era o fariseu, o cara. Quem era um publicano. Mas aquele cara entendeu a oração. Pode ver, a oração não é algo, os 20 tópicos. A oração é esse caminho. Aquele cara chegou na pura, como vocês dizem. Falou, Deus, sou um pecador mesmo, cara. Mas me ajuda aí. Não quero mais ser assim. Jesus falou que aquele cara voltou para casa justificado. Ele não fez uma campanha de cura, de libertação. Ele não fez quebra dos pecados, regressão. Ele não foi no encontro. Ele só fez uma oração, cara. Se nós orássemos, cara, nossos problemas iam ser resolvidos. Sabe que nós estamos tendo que criar um monte de coisa para tentar ressuscitar um cara que só a oração pode fazer, irmãos. Tem lugares que tem respostas que eu não posso te dar, meu irmão. Eu não posso ir lá. Os caras mandam WhatsApp, o que você acha dele? Eu não sei, cara, vai orar. A vida é tua, cara, fala com o teu pai. As pessoas estão, sabe, cara, cheio de conflito, cheio de nhenhenhé. Eu levei um tapa quando eu tinha 3 anos de idade. Então vai falar com o teu pai, cara. Nós não estamos orando, irmãos. Esse lugar não é para ser visto por homens, amém? Por isso que Jesus tinha uma vida massa, cara. Um dia ele falou para os fariseus, vocês não podem crer. Essas coisas não podem ser reveladas para vocês, sabe por quê? Porque vocês buscam a glória uns dos outros. O Pai não revela. Vocês não podem. Vocês estão cegos para essa realidade, porque vocês vivem buscando a glória dos homens. Agora, esse lugar secreto, a oração, irmãos, ela é um lugar totalmente diferente, onde o único interesse é o Pai. Quero dar uma canção para vocês. Oração, o nome da canção. Pode anotar e pesquisar no YouTube, 9 graus. Comece, cara, que canção. Ela fala exatamente disso. Oração, o nome da canção, 9 graus. CD Resposta. Você entende o caminho de Jesus, irmãos? Ele está ensinando para nós. A religião ensinou para nós uma coisa. O Sermão do Monte é isso. Ele quer dizer, mas agora eu estou ensinando outra. E ele continua. Versículo 5 ainda. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Ou seu galardão. Qual que é a recompensa? Tapinha nas costas. Mano. É o like.
é o dizer, é o elogio. Entende, irmãos? Depois eu vou pregar. Quando o homem ele vai receber elogio, ele entenda, quem planta vai colher. Só que não estou preocupado com a colheita, estou preocupado em estar com o Pai. Por isso que essa é a primeira pregação, porque depois eu vou falar da oração para gerar resultados, milagres, a oração coletiva. Todas as outras coisas têm que partir desse princípio, senão vem orar até para aparecer. Então, se eu não tiver a base certa, todos os outros tipos de oração não vão dar. Então, Jesus está dizendo, cara, eles já receberam a recompensa. E que recompensa sem graça, cara. As pessoas dão um tapinha nas costas e dizem, você é uma benção. Você é paia, cara. Você é como a erva do campo. Você é nojento, cara. Sabe, um dia, uma experiência muito... Eu estava com um amigo meu que tocava teclado, nós ia pregar e tal. Aí eu preguei num lugar, naquele dia eu tinha orado acho que uns meio minuto. Mas foi um dos dias que Deus mais me usou na minha vida, cara. Pensa, cara, sassariquei no altar mesmo. E gente curada e palavra. Falei, nossa Deus. Quando o cara veio orar comigo, assim, que os caras estão acostumados com a bajulação. Só que eu estava na pura, cara. Sim, sabe, Deus... O cara chegou assim, ô Deus, imagine o preço que esse teu servo pagou para estar aqui. Esse grande, uma coisa, fazer uma oração, cara. Uma oração tão nojenta. Cara, eu sei, começou a me embrulhar, eu quase vomitei, cara. Sério, eu estou falando a verdade. Eu falei, meu Deus, cara, agora imagine Jesus, cara. Quando a gente faz as coisas para ser visto pelos homens. Mas agora, esse não somos nós. Versículo 5. Versículo 6 é para nós. Mas tu, quando orar, você viu que tanto quem ora errado e quem ora certo. A oração, cara. Mas agora vocês aqui da Monte Sião, que vão se posicionar em oração a partir de hoje. Quando vocês se relacionarem com Deus, orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, orará teu Pai. Guarda essa palavra, Pai. Que está no secreto, e o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Lembrando, Jesus não está falando de lugar geográfico, ele está usando dois paradoxos. Ele diz assim, eles gostam das esquinas e ficar de pé na frente da sinagoga, sabe por quê? Para ser visto. Agora você tem outro foco, você tem um foco, é o Pai. Então, faz o seguinte, entra no teu quarto, olha que atitude diferente. Um quer ir para a praça, o outro quer ir para o quarto. Quarto aqui não é um cômodo da casa só, é um lugar de intimidade. O quarto é um lugar de intimidade. É isso que Jesus está falando, entra no teu quarto. Você pode, depois que a gente estudar a oração, você pode estar orando aqui, na primeira fileira da igreja, pode ser teu quarto. Você não está nem aí para o outro, é isso que Jesus está falando. Por isso que uma das definições que eu gosto de hipocrisia é o seguinte, é você fazer em público o que você não faz no secreto. É eu chegar aqui, estar pregando aqui, sair engraçadinho, fazer brincadeira, citar o Zezé, e minha esposa diz assim, esse cara aí não faz isso em casa. Isso é hipocrisia. Agora, se ela olha e fala, não, ele é assim, ela pode não gostar, pode dizer, puxa, amor, não cita, eles vão achar que você escuta a música do mundo. Só que eu falo, cara, eu estou brincando, não escuto, se eles vão pensar. Mas o pai olha e fala, ele é isso. Você entende a diferença da hipocrisia? Então não é questão do cara gritar aqui, se o cara quer rodar falando em língua, nós temos que tomar cuidado. Mas se ele faz isso no quarto, se ele é aquilo ali, Deus está dizendo, ele está no quarto dele. Estão entendendo? É fora do show, ele está dizendo isso. Entra no teu quarto, olha que atitude diferente. Fecha a porta, por quê? Porque ele não quer ser visto pelo homem. Então Jesus está dizendo, procure a descrição. Pode ver quem é, cara. O cara chegou, nossa, não, mano, nem é isso, tá? Na verdade, isso aí foi ali o texto. O cara tenta sair, ele não quer. Agora, quem não é, irmãos? Eu estava no meu quarto hoje à tarde, ia trazer uma palavra para os irmãos, de repente um anjo. O cara quer contar a história. Jesus está ensinando para nós, irmãos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Por quê? Porque você não quer ser visto pelos homens. Aí você vai ter uma vida como eu tenho. Aí nós vamos entender, cara, que vai ser gostoso. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai. O foco deles é os homens. O nosso foco, o posicionamento de oração é o Pai. É o relacionamento. Jesus libera pela primeira vez essa palavra, Pai, Abba.
Não era uma palavra, nós temos que entender, não era uma palavra que, você falava por aí. Era uma palavra dita só dentro do seio, da família, da intimidade. De um filho que tinha um bom relacionamento com o seu pai, que honrava o seu pai. Não era uma palavra vã. Ele está dizendo, vocês são esses caras. Sabe como que o judeu orava? Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era assim que eles se dirigiam a Deus. Parecia que Deus só era desses caras. É só a trindade patriarcal. Todo respeito a eles, mas Jesus está dizendo, cara, eu estou trazendo para vocês um relacionamento. Agora você é filho e você tem um pai. Você não é mais um Zé, sabe, cara? Aquele grande homem de Deus. Cara, vai lá com o pedidinho, fala lá com Jesus, você que é mais chegado dele. Estou falando, irmão, de poder, de unção, de ministério. Nós estamos falando de relacionamento. Todos agora são filhos. Você não está sentado numa cadeira de plástico aqui na Monte Sião. Jesus também, foi Paulo, mas foi Jesus, dizendo que nós estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Você está na casa do Pai, mano. Eu estou com o meu Pai. É isso que Ele está ensinando. Que o foco deles é os homens. O nosso foco deve ser o Pai. Ô Pai, estou aqui, Senhor. Tudo bom, Pai? Estou com sono. Porque eu sou meio cansado, Pai, mas estou aqui. Você vai falando com o Pai. O Pai que vê no secreto. Olha que diferença. Por que a religião é tão terrível? Por que a gente se entrega à vaidade? Vamos dizer a verdade. Né? A gente nunca posta no Instagram aquela foto daquele dia que está comendo arroz e ovo. É ou não é? Pode ver os dias que eu mais posto foto no Instagram quando eu estou viajando. É só pico massa, é só parada legal. É ou não é? Ninguém posta aquele dia. Por quê? Não é que é errado. É porque a gente quer mostrar os melhores dias. Nossas honras, nossas vitórias. Porque a gente quer que os homens vejam. Agora está dizendo assim, o Pai vê o secreto. Isso que é massa o Pai. O Pai pode chegar e dizer, ô Deus. É gostoso, cara. Não sei você, eu tenho vontade de orar, cara. Porque é gostoso. Porque os homens veem os nossos resultados. Os homens querem saber quantos membros tem tua igreja. Quer chegar e dizer, nossa, mano, tua agenda está bombando. Nossa, o seu orou e aconteceu. O Pai não, o Pai quer você. Entendeu? O Pai quer você, cara. É por isso que eu digo, o Pai quer você. O Pai está no secreto. O lugar secreto. Existe um esconderijo, irmãos. É esse lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe que lugar que é esse? É a oração. Diz aqui, o lugar secreto. O teu Pai que está em secreto, Ele está te esperando. A presença dEle está ali, ó. O Pai, você vai se dirigir ao teu Pai. Parece que é uma oração, parece que é só palavras, mas Ele diz que não, é relacionamento. Por quê? Porque o Pai está no secreto. E o teu Pai te vê no secreto. Não é te ouve. Em nenhum momento Ele está falando de ouvir. Isso aí era o entendimento que o religioso tinha. Eu vou me dirigir a uma divindade, daí tem um sumo sacerdote, todo aquele caminho do Velho Testamento, aquela treta, mano. Aí quem sabe vai vir uma resposta boa. Os pagãos também fazem isso. Existe uma divindade, eu faço uma oferenda, faço ali um baragadá, coloco uma cachaça para o Zé Pilintra. Se ele se alegrar da minha oferenda, ele... Mas é assim, toda religião é igual. Leia Levítico, eram oferendas que eles faziam, era farofa, era... Só que Jesus falou assim, galera, isso era uma outra época, para nós chegar agora. Agora o bagulho é assim, ó. O Pai está te esperando. Na verdade agora não, Ele está restaurando o que Adão já tinha. Lembra que Adão, sempre na viração do dia, o que acontecia? Relacionamento. Deus estava lá esperando ele. Isso é oração. Jesus está dizendo, está sendo restaurado esse lugar, irmãos. Adão foi o primeiro cara, onde ele morava? Jardins Paraíso. Olha que lugar da hora. Residencial Éden. Não tinha problema nenhum. Ele mandava no bagulho, dava o nome, não tinha sogra. Olha que cara abençoado. Adão estava tranquilo, mulher ali para ele, tudo certinho. Imagina, o cara não precisava nem pagar para tirar a lua de mel. Deus casou ele e já estava no paraíso. Sem dívida. Mas havia uma coisa que nós temos que aprender. Relacionamento.
Na viração ele encontrava o pai. Ô pai, hoje foi louco. Eu conheci um animal que eu não conhecia. Ele, tipo, imagina o pai só escutando ele. Ele falou, sei, cara, eu que mandei o elefante, ó, chega lá. Não reclame do nome que ele te der, cara. Que eu mandei ele dar o nome que ele quisesse. O cara contando empolgado, e dizendo, ô pai, hoje foi o primeiro dia com a minha mulher, cara. Ô, que massa, cara, que você criou essa mulher. Mas também uma hora ela... Não, filho, mas isso é o lugar. Você se relacionar com o teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te esperando. Lembra a pergunta terrível que ele fez para Adão? Abra lá alguém rapidinho, você só anote. Gênesis 3, capítulo 8. Quem achar, lê em voz alta, do 8 ao 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, estavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Olha que pergunta terrível. Onde estás? Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Você entende por que Leonardo Ravenhill disse que ninguém consegue orar em pecado? O Deus andava no jardim, era um rolezinho, era um encontro com Adão, era um relacionamento. Era a oração, era esse lugar que Jesus está falando que agora foi restaurado. Que Ele está ensinando para os homens que o Pai está nesse lugar. E o Pai vê, Ele está mais preocupado em te ver do que te ouvir. É nesse lugar, irmãos, nós somos transformados de glória em glória, o apóstolo Paulo diz. Sem o véu, nós queremos ser transformados numa mega conferência, nós queremos ser transformados, mas o Pai está nos chamando para um lugar. Ele está dizendo assim que a vida de devoção e relacionamento com Deus não é apenas estar num quarto e de lá se dirigir orações a um Deus que está no trono e de lá do trono Ele governa o universo. Tudo isso é verdade, mas Jesus está nos mostrando por que para Ele era tão precioso esse momento. Primeiro, este relacionamento é com a pessoa do Pai. Segundo, o Pai está nesse lugar. Mais do que ouvir orações, o Pai está esperando a gente para ter um encontro relacional. Então, por isso, mais do que nos ouvir, Ele quer nos ver nesse lugar de profunda comunhão. A oração é mais que se dirigir ao Pai Celestial, é se dirigir à própria pessoa do Pai. Todos os pagãos, todas as religiões oram, só que eles oram por uma divindade. Agora, nós não, nós temos um Pai, que nós estamos indo para Ele. Irmãos, o caminho está aberto. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Jesus não morreu na cruz para nos levar para o céu. Jesus morreu na cruz para nos levar para o Pai. Por isso que começa aqui, lá no nosso quarto. Tem crente que está esperando o céu, só que o céu já está disponível, lá no nosso quarto. É o Pai, o Pai. O céu, irmãos, não é um lugar geográfico. O céu não é um lugar que nós estamos aqui no purgatório, a terra nós estamos sofrendo, um dia nós vamos para um lugar no cosmos. Não, o céu, teologicamente falando, é o lugar da habitação de Deus. Então por isso que quando Deus, cara, está aqui, nós estamos no céu, mano. O céu está em nós. Por isso que lá no nosso quarto, por isso que aonde Ele habita, o seu governo está ali. Ele está ali. Jesus abriu esse caminho de volta para o Pai, que Adão tinha. E a oração é esse WhatsApp, não é a plenitude, claro que não é, mas já é o caminho, já é. O apóstolo Paulo diz, hoje nós contemplamos Ele como que por um espelho embaçado. Como assim o espelho embaçado? O espelho é nítido. Na época o espelho era de bronze. Paulo dizia assim, cara, eles achavam espetacular o espelho. Imagina mulher viver sem espelho. Naquela época as mulheres tinham um espelho de bronze, se via um pouquinho, igual no fundo da panela. Mas já era algo extraordinário. Paulo falou, hoje é isso. Mas já é maravilhoso. Mas um dia o conheceremos como dele nós somos conhecidos. Claro, não estou pregando para você que não há uma subjetividade, que não é. É um WhatsApp. Mas já é maravilhoso, irmãos. Agora o cara nem isso, cara. Então ele está ensinando que é diferente da religião, porque esse lugar é precioso. E ele diz que o Pai está lá, o Pai te vê. Então não é a palavra, eu não sei orar, eu sei o que. Deus não está nem aí, você vai falar a palavra certa, conjugar o verbo, Ele quer te ver lá.
A oração é uma coisa que até você fazendo errado, depois você vai aprendendo. Porque lá ele está lá, ele vai te transformando. Sabe, outra coisa que nós não temos uma vez de oração, que nós queremos achar muito a palavra certa, aquela oração teológica. Você viu que as orações mais gostosas é aquelas que você ora errado? Às vezes você quer explicar para Deus. Claro, a Bíblia diz, apresenta os argumentos. Tudo isso é maravilhoso, irmãos. Mas fala a verdade, a oração que mais mudou a tua vida foi aquela que você chegou e falou, Deus. Você não falou nada, na verdade. Essa é a verdade. Lembre comigo aqui. Top 5 das tuas orações. Porque ele está dizendo que o mais importante é o lugar. É a intenção. A oração é dali, ó. Não é aqui, ó, Deus, eu estou aqui. E me dirijo a você, Pai, porque, como diz a tua palavra, na verdade, deixa eu conferir o texto para não errar. Essas orações nunca mudaram ninguém, cara. É ou não é? Agora aquela oração que, oh Deus, é assim, porque o Pai está ali. E agora existe uma promessa. Ele está, Ele te vê e Ele te recompensará. Olha que recompensa gostosa, irmãos, na intimidade. Eu ouso dizer que essa recompensa é mais que pedidos respondidos. É o encontro pessoal que nos transforma de glória em glória. Porque você vai ver também que a maioria das vezes a gente começa orando, no final a gente se convence que o que nós estávamos orando estava errado. E nós falamos, Deus, eu só quero você. Ana é um exemplo disso. É a mulher de oração, mano. Estou falando de alguns personagens, não dá para estudar todas as orações da Bíblia. Ela orava, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. O pedido dela era bom ou não era? Claro que era. Ela tinha argumentos, uma mulher que não tinha filho, Deus, tal. Ela, imagina apresentando os... Teve um dia que ela orando, ela se convenceu de algo. A oração é maravilhosa, irmãos. Falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Ana teve um discernimento espiritual que mais do que um filho, ela precisava de um filho. Legal. Mas ela entendeu que a nação precisava de um profeta. Ela orando começou a ver e falou, cara, o negócio está feio nesse país, mano. Aí, Deus, meu pedido é legal, mas eu acho que Deus se agraciou dela. Ela entregou Samuel e teve um monte de filho depois dele. A oração é poderosa. A oração, ela é esse lugar que nos transforma de glória em glória, irmãos. Sabe, nós estamos gastando tempo com as pessoas, tentando trazer para elas algo que só na oração elas vão receber. Isso, eu creio nessa recompensa. Isso não é a lei da barganha, irmãos. Entenda. Outra coisa, nós vivemos muito na barganha dentro da igreja e hoje nós estamos achando, mas a Bíblia fala de recompensa. Recompensa é diferente de barganha. A Bíblia inteira fala de recompensa. Barganha é dizer assim, Deus, eu vou orar 1 minuto, o Senhor de tarde faz aquilo, se não fizer eu paro de fazer. Por isso nós estamos construindo um pilar. Agora é inevitável, se eu vivo os princípios, eu vou viver as recompensas. Isso é inevitável. Só que eu tenho que viver o princípio. Então ele está dizendo que o Pai nesse lugar secreto nos recompensa. Então hoje, irmãos, que horas que é ali? Boa, Natu. Cara, é gostoso ter vários dias para pregar, porque daí eu posso continuar amanhã. Hoje, nós podemos ficar por aqui. Irmãos, o Pai quer nos recompensar com a sua presença. Tem coisas nesse lugar chamado oração, que não é necessariamente, claro que é aquele período, vamos falar sobre isso. Mas sabe, irmãos, você vai estar andando pelo centro de Caxias, em oração, em vida vivida. Oração é vida vivida. Sabe, você vai sentir aquela... Sabe, Deus vai te recompensar. Eu tenho aprendido algo, cara, eu tenho ensinado. O pecado é gostoso, irmãos. É massa pecar. Não vou mentir para vocês, só que eu descobri uma coisa melhor do que pecar. Dizer não para o pecado. Cara, é tão gostoso, cara, quando você consegue agradar a Deus, cara. Deus sabia disso, por isso que Ele nos instrui a agradá-lo. Cara, vem uma satisfação, uma presença de Deus. Não sei se eu posso falar assim, talvez essa pregação não está teologicamente correta. Aí vem aquela alegria verdadeira, cara, de ter. Imagina a alegria, cara, que aqueles homens sentiram na fornalha. Nós não podemos passar um calorzinho de 35 graus, estão murmurando. Agora aqueles homens foram para a fornalha, cara, entendendo. Homens posicionados. Daniel na cova dos leões, homem posicionado. O posicionamento, irmão, vai nos levar a situações complicadas.
mas vai ter uma alegria. Esse lugar secreto, sabe, esse lugar com Deus, irmão, vai trazer coisas em nós. Vai trazer cura, vai trazer transformação, vai trazer palavras afirmativas, vai trazer coisas que vão sair dali, sem precisar de mais nada. Jesus vai voltar a ser o único e o suficiente. Lembra quando os pregadores antigos? Eu lembro, eu aceitei assim. O pastor pregou, quem quer receber Jesus como único? Tinha uns que era mais bonito, falava único, exclusivo, falava umas 10 palavras. E Jesus era. Hoje parece que Jesus está tão fraquinho. Não, eu estou com Jesus aqui, mas se eu não fazer aquilo, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer aquilo, sabe? Parece que Ele não supre nada, porque nós não estamos mais aqui. Agora, nesse lugar, o Pai, no secreto, te recompensará. Eu vou falar da recompensa pública, talvez, em outros momentos da oração. Mas essa é a base. Esse é o lugar. Não é o que os homens veem, não é o que eles falam, não é o que eles dizem, é o que o Pai diz de nós. Por isso que Pai Jesus era tão massa. Por isso que Jesus acordava 1h da manhã e orava até as 5 da manhã. Não é porque ele era um religioso, não é porque ele queria, era porque ele descobriu esse segredo. Ele estava longe do papai. Ele tinha que ficar no WhatsApp direto, trocando ideia com o pai. Ele tinha que mandar beijinho, mandar vídeo, mandar, ó pai, hoje eu fiz isso, aquilo. E o pai, filho, logo. O dia mais terrível para Jesus, aqui eu encerro, não foi o chicote dos romanos, não foi pegarem a barba dele e arrancarem com a mão, como diz Isaías, não. O momento mais terrível da cruz, e aqui eu encerro, só para você entender o que é relacionamento, foi quando ele orou e dizendo, Deus meu, ele usou um salmo, para dizer assim, por que me desamparaste? Eu não sei teologicamente como explicar isso, mas em fração de segundos, foi a única vez que Jesus e o Pai, eles tiveram fração de segundos de separação, por causa do nosso pecado. Essa foi a maior dor que Jesus sentiu, foi de 1 milésimo de segundo, ele está sem ser um com o Pai. Eu não sei explicar isso teologicamente, eu sei que ele se desesperou e disse, porque irmãos, para ele o relacionamento era mais importante que tudo. E para nós, que o Senhor nos ensine. Amanhã nós vamos continuar o versículo 7, o 8, o 9, o 10, vamos indo. Depois vamos falar da oração, os resultados dela. Aí sim, tendo a base, nós podemos contemplar os resultados. E se der tempo, vamos falar um pouquinho da oração coletiva. Porque a igreja tem que entender o propósito das reuniões de oração. Qual que é o propósito? Essas duas coisas se completam, oração secreta e oração coletiva. Aí se completam. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé? Deus é bom, irmãos. Conseguimos falar de 2 versículos. Eu me apresento ao Senhor em oração, pois o que eu quero é intimidade com meu Pai. Procure essa canção, Oração, 9 graus. Quantos recebem a palavra de Deus, digam amém. Amém. Pai, obrigado. Jesus, o Senhor é tão perfeito, Jesus. Obrigado por cada linha da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque tantas pessoas não têm acesso a essas informações. E pela graça, nós estamos aqui essa noite. Não porque o DH está aqui, não porque... Só de a gente poder abrir a Bíblia e ler sobre oração, conversar sobre esse... Pai, nos ajuda a se posicionar como igreja. Eu sei que essa é uma igreja bíblica. E nós queremos realmente, Pai, se a gente olhasse Atos dos Apóstolos, nós íamos ver que a prática que aquela igreja mais tinha era a oração. Sabe, Pai, eles se posicionaram. Tudo que o Senhor fez, que nós lemos e achamos que é loucura, e nós queremos ver nos nossos dias, mas eles se posicionaram. Então nos ensina, Jesus, nos ensina. Nós queremos olhar para você, Jesus, e ter essa vida de relacionamento. Nos perdoa se muitas vezes nós focamos mais em ser visto pelos homens do que realmente ser visto pelo Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje com esse ensinamento, para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus, Pai. Que amanhã nós possamos estar aqui com o nosso coração
nosso entendimento, nossa alma totalmente aberto para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Amém.